Alô, comunidade das redes sociais. Estamos aqui agora no bairro da Lapa, Rio de Janeiro, em plena escadaria do Celarón. Celarón, grande artista chileno que passou pelo mundo e veio se radicar na cidade do Rio de Janeiro e se apaixonou por esse lugar. E aqui ele aproveitou essa escada que já existia, mas era meio feinha, e começou a desenvolver esse projeto artístico muito interessante, azulejado, onde existe o predomínio das cores vermelhas. Percebam que há um predomínio das cores vermelhas e ele tinha uma predileção pelo vermelho, pelo amarelo e por tons de preto. Percebam como é diferente. Aliás, isso é a arte, né? A arte é o artista na sua quietude, segundo Hannah Arendt. Isso é o que define a obra de arte. A obra de arte ocorre na solitude do artista diante da sua obra. É por isso que, segundo Hannah Arendt, a política não é uma arte, porque a política não ocorre na solitude do ator político. Porque quando o artista desenvolve uma obra de arte, ele desenvolve na sua solitude. Mas tá com muita chuva. Porém, o político, ao agir, ele conta com a interferência de outras pessoas. E aquilo que ele faz como ação política não é algo só dele. Inclusive os resultados são resultados de outras pessoas. Outras pessoas interferem na ação do político. Por exemplo, Jesus. Jesus é um dos maiores símbolos de amor que nós temos, mas diante da sua ação social, que nós poderíamos chamar de política também, muitas pessoas mataram em seu nome. Então, por isso é que nós não podemos, segundo Hannah Arendt, não devemos chamar a política de arte. Mas a arte tem essa especificidade. Ela é feita na solitude de Celarón. É algo que ele, por mais influências que ele tenha sofrido, pessoas não interferem na sua arte, assim como não que ninguém tenha interferido. Inclusive, muito desse material que ele recebe de pessoas de vários lugares do mundo que iam doando para ele várias e várias peças, e ele ia fazendo, ia compondo a sua arte. Mas a solitude do artista não é a mesma solitude do ator político, se é que o ator político tem solitude. Muito pelo contrário. A política é gerida, sobretudo na democracia moderna, pela transparência. O artista não necessariamente tem que ser transparente. Ele pode ser, inclusive, esotérico. Ele não precisa dizer claramente alguma coisa. O político não. O político tem que dizer claramente, ainda que as intenções não sejam tão claras assim, mas ele precisa pelo menos parecer claro. O artista não. Não necessariamente ele precisa ser claro em todos os seus objetivos, porque ele é um artista. E a filosofia da arte, a estética, vem do grego esthesis, que significa sensibilidade. É a sensibilidade que motiva o artista. A sensibilidade, por mais que esteja no político,
não é a sensibilidade necessariamente do ponto de vista artístico que motiva o político. A arte ela ocorre na criatividade da solitude do artista, como nenhuma outra manifestação humana. Agora, claro que há interferências, claro que há influências. Aliás, ninguém vive sem influência de nada. Mas a influência do artista, por exemplo, ninguém interferirá na obra de Celarón, como pessoas influenciarão nas ações políticas de Lula, por exemplo. Lula tem ações políticas e muitos que virão após a ele interferirão diretamente naquilo que ele faz. O artista não. O artista deixa sua marca e ninguém interferirá de forma absoluta. O que foi feito na solitude da arte é indelével. É quase sempre indelével. Essa é a diferença, né? Celarón, quando ele começou a fazer esse trabalho, ele o fez na aura das Copas do Mundo. Deixa eu ver, acho que tem mais coisa ali em cima. Ele fez na aura das Copas do Mundo, porque, principalmente a partir de 82, começamos a enfeitar ruas para assistir a Copa, para vermos a Copa. Começamos a enfeitar as ruas. E essa manifestação, esse tipo de coisa, influenciou a arte de Celarón. Infelizmente, Celarón veio a falecer de uma maneira tanto quanto trágica. Talvez como trágica é a arte, às vezes, e a vida de um artista. O artista se entrega à sua sensibilidade de tal forma que a sua sensibilidade vira arte. Vira arte com uma estética muito parecida com uma loucura. Mas não necessariamente uma loucura criativa. Porque existe a loucura da suposta perda do juízo e existe a loucura criativa. O que nós vemos aqui faz parte desse interesse do artista pela loucura criativa. A loucura é aquilo que esotericamente se opõe à razão. A loucura do artista, às vezes, ela se opõe à razão. Aliás, a história da loucura de Michel Foucault é não vou dizer uma prova, mas é um testemunho intelectual de que o que nós entendemos por loucura hoje só pode aparecer na hora do momento, sim, vamos bater, em que a razão se projetou. E Foucault chama o momento clássico, né, que ele chama de clássico, entre Descartes e Kant, século XVII ao século XIX, ele chama de era clássica. Por quê? Porque nesse momento nós estabelecemos o grande racionalismo, a grande razão. Então, a loucura passa a, guardadas as devidas proporções, esconder-se na razão e a apresentar-se como a não razão. Antes desse momento, segundo Foucault, a loucura não se apresentava necessariamente como uma oposição à razão. Curiosamente, inclusive no Renascimento, tivemos um elogio da loucura. Aliás, foi Erasmo de Roterdã
que escreveu o Elogio da Loucura, porque no Renascimento questionava-se sobre os nossos destinos na Terra. Então foi criado, por exemplo, um quadro chamado Anal dos Loucos. E Anal dos Loucos, um quadro que está lá no Museu do Louvre, é exatamente esse questionamento, né? Estamos todos aqui numa nau, em um barco, mais ou menos sem saber o que fazer, para onde vamos. E o que é a razão diante disso? Aí aparece um Erasmo dizendo que feliz é o louco, né? Todos querem sorrir e estar do lado dos loucos. Mas o homem da razão seria aquele homem chato, aquele homem que as pessoas não gostariam de estar por muito tempo do lado. Então, diante da obra de Celarón, estamos diante de uma espécie de elogio da loucura. O elogio da loucura criativa. Gostaram? Tá chovendo, mas eu tô me amarrando nesse passeio pela cidade. E voltamos, talvez daqui a pouco, ok, galera? Vocês são do coração.